tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condés Fotós, e na edição do Imagens em Foco de hoje eu gostaria que você pensasse na seguinte situação. Você tá lá de boa, de repente pega o seu celular e fala, vou olhar aqui as minhas notificações por 5 minutinhos. Esses 5 minutinhos se tornam 1 hora. Essa 1 hora se tornam 2 horas. Quando você vai ver, você já passou 4 horas, se sente mal, pois adiou várias tarefas que teria que ter cumprido. No entanto, você quer continuar, acaba passando a noite ali e ficando muito mais tempo. E não só isso, quando você se vê, está fazendo dancinhas estranhas que você não faria em outro lugar. Mas afinal, do que eu estou falando? Eu acho que muitos já adivinharam. Sim, eu estou falando dela, da plataforma TikTok. Isso mesmo, essa plataforma que somente em 2019 foi baixada 2 bilhões de vezes, tem repercutido cada vez mais. Será que isso é bom? Será que isso não é? Será que isso não está viciando demais? Bom, calma que para debater esse assunto eu vou contar com ele, obviamente, o professor Jack Brandão, especialista em imagens. Olá, professor, tudo bem? E aí, você já foi também surpreendido aí pelo TikTok? Você está no TikTok? Bom, oi, Mari, oi, pessoal, tudo bom? Bom, eu posso ser franco. Eu só não baixei ainda o TikTok porque eu sei que eu vou me viciar no TikTok. Bom, eu tô brincando, né? Mas é algo extremamente viciante, como tudo que é voltado à imagem, né? Bom, eu não vou falar muito não, porque você sabe, se eu começo a falar, eu não paro mais. Bom, então vocês, TikTokers ou não, fiquem aí porque temos muito a comentar hoje. Por isso, roda a vinheta que estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Pessoal, como eu falei no começo deste vídeo, hoje nós vamos abordar o fenômeno TikTok. E para começar, professor Jack, eu até queria que você falasse sobre os mecanismos aí que o TikTok vem usando para viciar o seu público. Há pouco tempo atrás, foi lançado um livro chamado Fábrica de Atenção, pelo especialista em tecnologia da China, Matthew Benham. Ele aborda uma série de questões sobre como, não somente o TikTok, né, como outras plataformas também, há toda uma equipe por trás que pensa cada detalhe milimetricamente para viciar você, que muitas vezes nem percebe. Um dos recursos, professor, que ele levantou entre vários outros, é o recurso da rolagem infinita, que já existe no Facebook e que no Instagram, principalmente, se demonstra realmente viciante por conta, como o próprio nome diz, essa rolagem infinita, não há um fim. Então, se a gente for abrir lá o aplicativo, a gente vai ficar, né, infinitamente ali, se a gente quiser, passando imagens e elas acabam nos viciando. E ele ressaltou isso no TikTok também, mas até de uma outra forma, até porque o TikTok, segundo ele levantou, ele possui o algoritmo mais sofisticado do mundo, pensado justamente para entender o que o público consome e, a partir daí, oferecer mais conteúdo. Aí muitos aqui vão dizer, mas isso vocês já falaram, o Facebook faz, o Instagram faz. Sim, público, mas acontece que o TikTok é bem diferente. O TikTok é conhecido como uma plataforma de vídeos bem curtos. E ele faz algo que as outras também fazem, mas que talvez muitos não pararam para pensar, porque ele nos envia notificações do que está rolando. A partir do momento que eu vou naquela notificação, eu tenho a opção de descartar ou não o vídeo. Pelo fato do vídeo ser muito curto, quando eu consigo consumir determinada sequência de vídeos voltados para um tema X ou Y, eu estou dando uma informação para a plataforma do que eu realmente gosto. Com o Facebook, o Instagram e plataformas de streaming também, Netflix,
Isso também é possível, mas talvez a informação não seja tão precisa, porque no Facebook muitas vezes há um artigo, há um texto, o Instagram também permite a postagem de vídeos, porém os vídeos podem sim ser mais longos, e se for falar de Netflix, YouTube, por exemplo, também não dá para ser tão preciso assim, porque os vídeos são mais longos, nem todo mundo assiste o vídeo até o fim, hein? Será que vocês têm assistido os nossos vídeos até o fim? Fica a pergunta aí. O TikTok é diferente, um vídeo extremamente curto que a pessoa assiste até o fim e dá a informação mais precisa. Então, essa plataforma acaba se diferenciando das outras nesse sentido, eles conseguem ter uma informação melhor. Então, esse seria um outro mecanismo mesmo de controle. E aí, professor Jack, o que você tem a nos dizer sobre tudo isso? Como essas empresas, né, agora, por exemplo, o TikTok, nós estamos abordando aqui, têm usado cada vez mais as imagens de forma intensa e estratégica para viciar o seu público? Bom, é uma coisa importante nós lembrarmos o seguinte: quando surge o Facebook, e antes do Facebook, de modo especial o Orkut, essas redes, na realidade, elas buscavam interligar grupos específicos. Vamos pensar, por exemplo, no Facebook. O Facebook buscava ligar grupos universitários dos Estados Unidos de uma forma que esses grupos pudessem se comunicar, enviar logo depois imagens, etc, etc. Então, ao longo do tempo, é óbvio que essas plataformas começaram a entender e a verificar o valor econômico que estaria embutido nessas redes sociais. Então, é óbvio que não demorou muito para eles começarem também a empregar os algoritmos. Para quê? Para saber exatamente aquilo que você quer. Vocês devem lembrar que o Facebook, há alguns anos, ele vem fazendo perguntas contínuas para nós. Olha, você estudou onde? Você fez o colegial onde? Coloque o número do seu telefone, coloque o número do seu celular, coloque o número o endereço do seu e-mail. Ah, você conhece tal pessoa? E começa a te induzir, a te jogar informações, e essas informações, na realidade, elas não são aleatórias. Com essas informações, o algoritmo ele vai criando um perfil do usuário de uma tal forma que a plataforma, no caso o Facebook ou as outras, utiliza a seu bel prazer de modo especial. Para quê? Para que ele possa fornecer isso para os seus parceiros comerciais, que são aquelas pessoas que, na realidade, pagam para ter essas informações. De que forma? Diretamente? Não necessariamente diretamente, porque há alguns países que proíbem isso. Só que eles acabam vendendo essas informações. Por quê? Se eu me digo cristão, se eu me digo católico, se eu me digo isso, se eu me digo aquilo, as informações que eu vou receber no meu feed de notícias são relacionadas a esses aspectos. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se eu patrocino um vídeo do nosso canal, por exemplo, que vai falar sobre a Santíssima Trindade, eu peço de antemão que este vídeo seja direcionado àquelas pessoas católicas, àquelas pessoas evangélicas, aquelas pessoas que têm interesse nisso, nisso ou naquilo. Então, todas essas informações, o Facebook já dispõe de graça, entre aspas, para mim. Então, ele vai enviar diretamente as informações que eu estou pagando para essas pessoas. Então, isso é algo extremamente útil para eles, é extremamente lucrativo. Não esqueçam que quando o Facebook abriu capital, o Zuckerberg ganhou uma fortuna, assim como o brasileiro, até esqueci, o Santarini, não lembro mais o nome do rapaz brasileiro. O Eduardo Saverin, né? Saverin, exatamente, que hoje é considerado o brasileiro mais rico do mundo, só para vocês terem uma ideia. Por que ele é considerado um homem mais rico do mundo, brasileiro mais rico do mundo? Porque ele, ao sair do Facebook, ele levou muitas ações do Facebook. Hoje o Facebook
Quando eles abriram o capital, ganhou dinheiro para caramba. É óbvio. A partir do momento que eu abro o capital, aquilo vira uma empresa que vai visar ao lucro. Então, é muito importante nós termos isso. Agora, a escolha, o emprego dessas estratégias foi, no caso do Facebook e dos seus congêneres, foi um processo mais lento, foi um processo gradativo, em que eles descobriram o filão e foram atrás dos algoritmos para ganhar em cima disso. O TikTok não. Isso é a grande diferença do TikTok em relação às outras plataformas parecidas. Porque o TikTok ele foi formado dentro de uma indústria tecnológica com engenheiros que buscavam exatamente tudo isso. Então, não foi aleatório. O TikTok ele foi criado exatamente visando isso, de uma forma espetacular, que é o quê? Vídeos curtos. Então, esses vídeos curtos te obrigam a assistir o vídeo quase que inteiro. Diferentemente, por exemplo, do YouTube, que a média de vídeos são 14, 15, 20 minutos. Então, quando eu tenho um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, por exemplo, você assiste ele inteiro. E isso vai fazer com que o seu algoritmo seja extremamente eficaz. De que forma? Eu vou saber, enquanto plataforma, aquilo que aquele que está inserido dentro dessa plataforma deseja e quer e sabe. Então, em algumas horas, em um dia praticamente, o algoritmo já te conhece melhor do que qualquer psicólogo ao longo de 2, 3 anos, 5 anos de sessões de terapia. E isso é que está o grande perigo, muitas vezes, desse tipo de plataforma. Ele te conhece, ele conhece muito melhor você do que você pode imaginar. E você acha que é uma mera brincadeira, que é uma mera dancinha, que é uma mera um mero momento de entretenimento. Eis a questão aqui do TikTok. Professor, você acha que, como você ressaltou aí, essa questão dos vídeos curtos, né, que até consegue, de uma forma muito mais precisa, extrair informações do público, vai habituar, principalmente os jovens que estão aí no TikTok, a ter esse consumo cada vez mais instantâneo das informações? Então, as pessoas vão chegar na internet, porque a gente acabou de falar aqui a questão do YouTube. Ah, o vídeo é longo, eu não vou assistir. Então, aí no TikTok eu assisto, porque é 1 minuto, é um conteúdo, muitas vezes, assim, supérfluo no sentido de ser entretenimento. Isso vai habituar as pessoas a entrarem na internet, vai buscar uma informação, eu quero de prontidão aqui, se eu tiver que levar um tempo, eu já não vou querer. Vai habituar cada vez mais esse instantâneo. Esse que é o grande problema, é aquilo que nós já estamos falando aqui no canal e nas nossas pesquisas, nós já estamos lidando com isso há muito tempo. A instantaneidade da imagem. Cada vez mais a imagem tem de ser instantânea. E quanto mais instantânea a imagem quanto mais instantânea nós nos habituamos a esse tipo de imagem, menos críticos nos tornamos. Então, esse é que eu vejo que é um grande problema desse tipo de hábito que nós estamos tendo. Cada vez mais a instantaneidade, a rapidez, nos leva a ser cada vez menos críticos, cada vez menos críticos. E isso, para mim, é um grande problema, porque nós vamos ter uma sociedade extremamente apática, uma sociedade extremamente manipulável. Agora, eu fico pensando, por exemplo, em relação ao próprio TikTok. As pessoas que alimentam a plataforma, elas precisam ter, óbvio, e não só as pessoas, mas todas as equipes que estão trabalhando por trás do TikTok, as empresas que estão utilizando a plataforma, elas têm de ter um material humano extremamente especializado, porque não é fácil, por exemplo, você conseguir dar uma informação num tempo tão curto. É óbvio que o pessoal de marketing já domina isso há muito tempo, visto que, se nós pararmos para pensar, as propagandas, de modo especial da televisão, eram extremamente caras. Então, a veiculação de imagens, de modo especial
de marketing, de propaganda, elas eram curtas. Então, isso, por outro lado, nos mostra também essa habilidade. Só que é óbvio que as pessoas que são as consumidoras diretas, que é o consumidor final, elas não vão se dar conta, muitas vezes, disso. Professor, uma outra questão aqui, né, até para quem não sabe também, o TikTok ele foi lançado por uma empresa chinesa chamada ByteDance. Essa empresa é nada mais, nada menos que a startup mais valiosa do mundo. O valor dela está estimado em 75 bilhões de dólares, pessoal. Vejam aí, um número até difícil da gente imaginar, né? E ela já enfrentou aí uma série de polêmicas, porque ela não lançou somente TikTok, ela já lançou outras plataformas e se envolveu em questões aí de invasão e controle de informações, invasão de privacidade, enfim. Mais uma questão que eu penso aqui, professor, é que por ser chinesa, ela acaba sendo muito atacada, até mesmo, principalmente pelos Estados Unidos, inclusive depois eu gostaria que você falasse um pouco também, porque o Trump já chegou a ameaçar, ele ameaçou banir o TikTok, dizendo que seria uma ameaça às informações dos Estados Unidos. Não só os Estados Unidos, mas outros países, de modo geral, reforçam essa ideia que a China tem um controle das informações e tudo mais. Mas se a gente for parar para pensar, né, professora, há uma série de empresas norte-americanas, nós acabamos de falar também a questão do Facebook, que tem esse controle também. A diferença é que são regimes de governo totalmente diferentes, Estados Unidos e China, mas a gente não pode falar que é só a China que vem atuando nessa linha. O que você tem a nos dizer, professor? É a pura hipocrisia do sistema, né? Se a gente parar para pensar, é uma pura hipocrisia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, diversas vezes, eles tentam, por todas as maneiras possíveis, burlar o sistema de independência dessas plataformas. Os Estados Unidos também querem, eles buscam, eles entram, eles investigam. Então, essa ideia, por exemplo, do WhatsApp ser criptografado de início ao fim, ele é até que o governo de lá peça para descriptografar. Então, eu não sei, cara, é óbvio que quando nós paramos para pensar na China, realmente o próprio regime chinês é um regime fechado e eles têm uma aversão, vamos dizer assim, a tudo aquilo que é ocidental. Há muitas plataformas ditas ocidentais, ditas não, que são ocidentais, como o próprio WhatsApp, o Facebook, que são proibidas na China. Mas a questão toda é o seguinte, se o governo chinês vai interferir nisso, isso acontece da mesma forma nos Estados Unidos. Então, não existem santos nem demônios. Todos são demônios, vamos pensar assim. Porque essas informações estão aí. Se não desse lucro, eles não estariam nem aí. Mas é algo que é extremamente lucrativo, como você disse. A empresa, a startup, vale 75 bi. É uma startup, uma empresa que mal saiu das fraldas, vamos dizer assim. E já tem um valor de mercado estratosférico. É óbvio que nos Estados Unidos, eles querem fazer as investigações, eles querem dominar somente eles. Não se pode esquecer o fato de que aconteceu há alguns anos atrás com a presidente do Brasil. A Dilma Rousseff foi investigada, foi bisbilhotada pelos Estados Unidos, por uma agência por debaixo dos panos dos Estados Unidos, que grampearam o telefone da presidente da República. E não demorou muito, houve o golpe de Estado. Então, tudo está articulado. Da mesma forma que grampearam o telefone da Merkel, da chanceler da Alemanha. Cara, se um país faz isso com seus amigos, com seus aliados, imagine com aqueles que eles consideram inimigos ou não aliados. Então, é um pouco de hipocrisia isso. Se há problemas, não existe apenas nessas plataformas chinesas, mas existe em todas as plataformas. Então, o sistema todo é meio perigoso. É um facilitador, muitas vezes é um facilitador, mas é algo extremamente perigoso, ou seja, nós temos as nossas vidas totalmente devassadas e nós não nos damos conta disso. É realmente assustador pensar nisso, né? Porque a gente acredita o detentor da liberdade nessas redes, vou postar o vídeo que eu quiser, mas nós
estamos sendo o tempo todo direcionados, né? Como eu falei, você pega ali para olhar 5 minutos, viram horas, depois você está fazendo as dancinhas e não consegue mais sair disso. Professor, eu queria até entrar num outro tema aqui também delicado em relação principalmente ao TikTok, por conta do que aconteceu recentemente, né? Que um adolescente de 16 anos, chamado Lucas Santos, filho de uma cantora aí conhecida, Valquíria Santos, ele se suicidou, infelizmente, por conta de um vídeo que ele postou na internet com um amigo, e esse vídeo era uma brincadeira, ele acabou sendo mal interpretado, várias pessoas começaram a ofendê-lo, e aí ele acabou cometendo suicídio, isso gerou toda uma discussão, porque tiveram pessoas que falaram, mas a questão não foi o TikTok em si, ele já tinha alguns problemas, mas o grande problema aí foi que uma coisa é a pessoa ser criticada pessoalmente por uma, duas pessoas, outra, bem pior, é a repercussão que essas plataformas dão de forma incontrolável. Você não consegue mais, como é que se vai controlar o cyberbullying? Então, eu queria saber a sua opinião a respeito, professor, e qual o papel dessas plataformas? Elas poderiam fazer algo nesse sentido, combater mais, assim, combater intensamente esses tipos de comentários, porque, infelizmente, há muita gente ruim, pessoas com comentários, pessoas machistas, homofóbicas, que estão machucando as outras e, infelizmente, resulta nesse tipo de ação. Qual que é a sua opinião a respeito, professor? Bom, o grande problema que eu vejo nessas redes sociais é que elas passam a falsa impressão de que todas as pessoas são seus amigos. Então, tanto que nós, as próprias redes sociais, colocam lá, amigos, quantos amigos você tem, quantos seguidores você tem. Então, nós temos a impressão, de modo especial os mais jovens, os adolescentes, que todas as pessoas que ali estão são seus amigos. Então, como são amigos, eu posso simplesmente me abrir meu coração, vamos dizer assim, e falar aquilo que eu, enquanto ser humano único, penso. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As pessoas, muitas vezes, não estão lá porque são seus amigos. Elas estão lá para bisbilhotar sua vida, muitas vezes. Aí, infelizmente, é muito duro a gente falar isso, mas é isso que acontece. Então, o adolescente, muitas vezes, ele está fragilizado, e ele é fragilizado porque é uma fase de transição. Não esqueçam que a adolescência é um dos piores, vamos dizer assim, no bom sentido, fases da vida do ser humano, que é uma fase que você vai abandonar a infância, que você é obrigado a abandonar a infância, porque o seu próprio corpo está te expulsando da infância. E você acaba tendo um turbilhão, passando por um turbilhão de sensações que até então você não tinha, de ordem sexual, por exemplo, que são os hormônios que estão à flor da pele. Sem contar que a própria sociedade começa a exigir de você aquilo que muitas vezes você não está preparado para isso. Os jovens de hoje, os adolescentes de hoje estão cada vez mais imaturos. E, diante da situação que nós estamos vivendo, diante dessa instantaneidade, dessa falta de reflexão, cada vez mais os jovens vão se tornar mais imaturos e vão demorar mais tempo para quê? Para chegar efetivamente à maturidade. É muito difícil, numa situação dessa, você aceitar a crítica e o bullying. O bullying é algo extremamente nocivo para o ser humano. Só que o bullying deveria ter sido tratado como deve ser tratado pelos próprios pais. Porque os pais deveriam preparar o jovem, preparar a criança, para saber que a vida nem sempre é cor-de-rosa. Só que, normalmente, o que os pais fazem? Colocam uma campânula de vidro nos filhos, o que é algo natural, porque você vai buscar o quê? Defender seu filho de todas as formas. Quando nós vamos à escola hoje, e nós vamos participar, por exemplo, de uma reunião de pais, a pior desgraça do mundo é reunião de pais, cara. Para o professor, de modo específico. O professor é simplesmente massacrado pelos pais.
Porque os pais não admitem que seu rebento seja o quê? Criticado. Então, se os próprios pais não admitem que um professor, vamos pensar nos bons professores, não nos maus professores, critique o filho, ou que busque o melhor para ele enquanto aluno, como é que essa criança vai estar preparada para o bullying na escola? Como essa criança vai estar preparada para o bullying na internet? O bullying digital, o bullying cibernético, ele não estará preparado. E isso é muito difícil para o próprio pai e para o próprio sistema controlar isso daí. Se não houve essa educação, se não houve essa preparação dos pais de antemão, vai ser muito difícil. Nós vivemos uma sociedade extremamente doente, cada vez mais está ficando mais doente ainda, em todos os aspectos. Nós passamos por uma pandemia, estamos passando pela pandemia, e há pessoas que simplesmente ignoram, não estão preocupadas com o outro. Então, há uma egotização, vamos chamar assim, o ego, eu. Então, como é que eu posso? Se eu não preparo meu filho, se eu acho que o meu filho é o centro do mundo, acabou. Esse garoto sempre vai achar que tudo é possível. Só que é muito complicado você controlar as respostas, por exemplo, de 100 mil pessoas, de 10 mil pessoas, de 5 mil pessoas. Não dá, não tem como você controlar. E essa pessoa não está preparada, não tem maturidade suficiente para quê? Para suportar o não, as porradas. É muito difícil, é muito difícil. Agora, como essas redes sociais podem fazer? Eu acho que não tem muito o que fazer. É óbvio que é muito difícil. As redes sociais, elas tentam, entre aspas, criar empecilhos. Eles dizem que são as suas normas, são aquilo, que na realidade eles acabam encontrando pelo em ovo. Nós mesmos do canal aqui já enviamos alguns vídeos que foram simplesmente boicotados, foram proibidos de serem exibidos. Por quê? Porque nós tratamos de alguns assuntos que são muitas vezes polêmicos, porque nós usamos a palavra. Então, os robôs vão ver palavras, vão ver imagens. Por exemplo, se tem um nu, eu estava vendo acho que o Instagram do Araquém, ele fez acho que foi do Araquém, não me lembro agora do fotógrafo, ele fez umas fotografias sobre os índios, e as mulheres estavam de seios de fora, eram índios, poxa, estavam lá. Simplesmente bloquearam as imagens. Então, ou seja, o robô não tem como mensurar isso, ele não sabe se aquilo é artístico, se não é artístico, então você vai burlando. Então é muito difícil, cara, porque o ser humano está fora do sistema. O ser humano está fora. Não é o homem, não é a pessoa, não é o ser humano que vai controlar isso. São robôs. Então, os robôs, eles são programados a ler isso. Ele lê, tá lá, tá uma palavra, por exemplo, nazismo. Pronto, opa, tem a palavra, você demora. Nós trabalhamos com isso, com imagens. Então, se nós usarmos uma determinada palavra e nós quisermos promover o nosso texto, o nosso vídeo, por exemplo, o que vai acontecer? A promoção demora muito para ir ao ar, porque o robô, ele para. Aí alguém, provavelmente, eu acredito, ou quero acreditar, vai olhar isso. Isso é muito triste. Agora, esse tipo de coisa, esse tipo de bullying com essa garotada, é mais difícil ainda. Porque não esqueçam, essas competições de adolescentes, essas sempre existiram e sempre vão existir. Mas, como você disse, o número dos envolvidos era menor. Era uma sala, eram 2 salas. Dentro dessas salas haviam 3, 4 colegas. Agora você não tem como segurar isso numa multidão, é impossível. Professor, e você tocou na questão primordial, né, que é a questão da educação, porque sem a educação, principalmente para essas pessoas também, né, que se acham no direito de comentar o que quiserem, porque elas têm o meio virtual como um muro de proteção, né? É um ato até um ato de covardia, porque ali eu posso xingar, ofender, a pessoa não tem o mínimo de amor, nem amor próprio, né? Porque ela se acha no direito de não consegue se colocar no lugar do outro para ofender, né? Como a gente tem visto tantos comentários aí chamando ela seu bicha, seu macaco, sua vagabunda. Então, quantos termos são utilizados
nas redes sociais dessa forma. Então, são pessoas que nem amor próprio têm. E aí entra toda essa questão, né? Porque é uma pessoa que muitas vezes acha que o mundo gira em torno dela, ela se acha no direito de fazer o que quiser. Então, um problema que era restrito a um espaço físico, que já assim causava um pequeno estrago, hoje causa um estrago, como a gente viu aí no caso desse menino. E até, professor, pensando também nessa questão, o vídeo, né, que envolveu o menino e o amigo dele, ele continuou sendo compartilhado. Muita gente quis ver quando soube o ocorrido, e aí também gerou uma polêmica, porque muitos especialistas, enfim, falaram: gente, não fiquem fomentando esse vídeo, porque envolve uma outra pessoa que está sofrendo, além da mãe do menino, toda a família está destruída, e o amigo dele que está ali no vídeo está sendo exposto, mas as pessoas, não digo que todo mundo que está compartilhando por maldade, às vezes é curiosidade mesmo, só que olha o poder da imagem, o pessoal não consegue enxergar que por trás daquela imagem existe um ser humano que ficou aqui, que está sofrendo, e mesmo se fosse só do garoto, também em respeito ao garoto, as pessoas não pensam nisso, né, professor? Hoje nós não temos respeito a porra nenhuma. É só a gente lembrar um exemplo, o Boechat, quando morreu. Não esqueçam, caiu o helicóptero, pegou um caminhão, estava lá, o cara lá, o motorista que não sabia praticamente do que aconteceu, morrendo, o caminhão pegando em chamas, uma mulher tentando abrir, as pessoas filmando. As pessoas ficaram doentes, e as pessoas estão doentes. É aquilo que eu sempre chamo, nós somos iconotrópicos, nós precisamos de imagem, nós necessitamos visceralmente de imagem. Só que nós perdemos o quê? Aquilo que é a racionalidade, nós deixamos de ser racionais. Porque para nós mais vale hoje ter a posse da imagem a pensar no ato que está representando aquela imagem. Isso é que é o pior de tudo. Nós não estamos mais preocupados em ajudar as pessoas, nós queremos mostrar para o outro. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando os Mamonas os Mamonas morreram. Quando morreram, quantas pessoas veicularam as imagens dos corpos despedaçados pela internet? Quando aquele cantor Cristiano também morreu, teve um acidente, pegaram o corpo do cara, tiraram fotografias. Isso é crime. Isso é crime. As pessoas perderam realmente. E isso sim deveria haver uma punição exemplar para esse tipo de pessoa. Neste ponto, eu concordo que a própria rede social deveria ser punida. Eu tive certa curiosidade para ver o vídeo, mas eu não quis ver o vídeo, eu não quis ir atrás do vídeo. Porque realmente é algo dolorido. Eu sou pai. Eu imagino a dor da mãe. Não é fácil você perder. Eu peço a Deus que eu nunca passe por isso. Então, não é fácil. Então, a própria rede deveria ter tirado esse vídeo, deveria bloquear esse vídeo. Só que as pessoas não querem, só que nós esquecemos aquilo que nós já havíamos falado anteriormente. Isso está gerando views. Views é igual a quê? A lucro. Acabou. Só que nós nos esquecemos de que nós também estamos inseridos no meio. Nós também podemos ser as próximas vítimas desse sistema. É um sistema muito perverso, inumano, irreal. É triste isso. Exatamente, é o ser humano reduzido a um valor de mercadoria, né? E eu também não quis ver o vídeo, quando eu fiquei sabendo do ocorrido, foi algo que eu falei, não vou ver, porque eu vou fomentar algo que realmente foi está sendo motivo de sofrimento para a cantora, enfim, para todos eles. Bom, e você aí que está nos assistindo deve estar pensando, depois de tudo isso, vocês demonizaram as redes sociais, eu tenho que abandonar tudo, abandonar o TikTok. Calma, pessoal, calma. A questão toda é uma palavra muito simples, mas que infelizmente parece que está cada vez menos sendo praticada. Prudência. Você pode se divertir, seja no TikTok, no Instagram, seja onde for, com prudência. E é possível sim. Por isso, na semana que vem, a gente vai continuar com esse assunto e eu vou trazer aqui um convidado que tem feito sucesso no TikTok, já teve até vídeos aí compartilhados por gente famosa,
E ele vai dar umas dicas aí de como usar o TikTok sem esquecer do mundo real, porque existe o mundo real, né? A gente tem que viver a nossa vida. Então, tudo é questão de prudência. Então, fiquem ligados que vem mais coisa por aí. Mas agora eu gostaria de pedir a vocês aí que ainda não se inscreveram, pessoal, vão lá, se inscrevam em nosso canal. Aqui no TikTok, mas assistam os nossos vídeos até o fim. Trazemos conteúdos bem relevantes aí para vocês. Se inscrevam também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify. Deixe seus comentários, se gostaram, se não gostaram, qual a experiência que vocês têm com o TikTok. Queremos ouvir vocês também. E, mais uma vez, aí, agradecer o professor Jack para esse tema, né? Todos os temas aqui são bem relevantes, mas esse das redes sociais, tudo que está acontecendo é bem complexo mesmo, precisa ser cada vez mais debatido, né, professor? Exatamente. Nós precisamos, não sou contra, nós não somos contra as redes sociais. Pelo contrário, eu uso. Olha, desde quando começaram as redes sociais, eu uso. Muitas pessoas já tinham medo, eu não, eu usava, eu continuo usando. Só que a questão toda é essa. É altamente sugestionável, é altamente viciante. Isso é, pessoal. Eu digo isso desde a época do Orkut, do Facebook. Então, há momentos... Então, é viciante. Você tem que ter uma força de vontade muito grande. Só que é como a própria Mari falou, você acaba se frustrando depois porque você tem outras atividades e acaba não fazendo. Então, é isso, é bom senso. É bom senso. É saber o poder da rolagem infinita. Esse poder que eles têm sobre nós, nós temos de ser mais espertos do que eles. É fácil? Não é fácil. Só que há muitas coisas boas. Eu vi mesmo o próprio TikTok. O TikTok não é só besteira, não é só dancinha. Há muitas informações, há muitos vídeos instrutivos, há muitos vídeos muito importantes que nos abrem o caminho. Eu acho muito interessante, sim, só que desde que seja com prudência. Ok? Então, aqui a gente fica por aqui. Espero que vocês, mais uma vez, como a própria Mara disse, tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, darem um like. E vamos que vamos. Então, até a próxima semana. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Até mais!